Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oração da noite, encerrando mais uma semana. Até aqui o Senhor nos ajudou e grandes coisas o Senhor fez por nós. Hoje nós vamos encerrar também os nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quero meditar com os irmãos hoje, capítulo 4, versículo de 7 a 18. Encerrando a sua sessão prática, no estudo anterior, conforme vimos, o apóstolo Paulo incentivou os colossenses e nos incentivou também à oração perseverante e ao testemunho com sabedoria diante dos não crentes. Hoje, nesta conclusão, o apóstolo Paulo então faz várias considerações, ele cumprimenta os seus cooperadores e encerra sua carta com algumas recomendações. Então, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. Mas o mais importante é observarmos aqui o testemunho que o apóstolo Paulo dá dos seus companheiros e ver se aquele testemunho tem eco na nossa vida, ou seja, se aquelas características também se encontram em nós, ok? Mas precisamos ter em mente duas verdades como pano de fundo, não só dessa conclusão, mas da carta inteira. A primeira delas é que, embora diferentes, somos iguais em Cristo Jesus. Segundo, é que Deus não nos trata como se fôssemos um bando de pessoas, não. Como carros numa linha de produção, não. Ele nos fez diferentes, Ele nos abençoa com dons e talentos diferentes, Ele nos usa de maneira diferente e em circunstâncias diferentes, em serviços diferentes. Contudo, em todos os casos, o propósito é o mesmo, a glória dele. Então, com isso em mente, vamos ver as considerações do apóstolo Paulo, o testemunho que ele dá a respeito dos seus companheiros. Observe aí, versículos 7 a 9, ele cita três companheiros, né? Aí, aliás, dois companheiros, os portadores da carta, Tíquico, e ele diz que Tíquico era amado irmão, fiel ministro e conservo. Olha que características maravilhosas. E Onésimo, ele diz, fiel e amado irmão. Não podemos esquecer que esse Onésimo era aquele escravo fugitivo, né? Escravo de Filemão, e que tinha se convertido pela pregação do apóstolo Paulo e agora era útil ao ministério, útil ao reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Depois, no versículo 10 até o versículo 14, o apóstolo Paulo fala dos seus cooperadores. E ele cita 6 cooperadores, 3 judeus e 3 não judeus. Os 3 judeus são Aristarco, Marcos e Jesus. Né? Podemos fazer uma consideração de Marcos. Esse Marcos era o primo de Barnabé, o escritor do evangelho que leva o seu nome, que na primeira viagem missionária tinha deixado Paulo, Barnabé e os outros, no certo sentido, na mão. Teve saudade de casa e quis voltar para casa. Na segunda viagem, Paulo não gostou daquilo e não deixou que ele fosse com eles. Então houve, inclusive, a Bíblia diz, um certo desentendimento entre Paulo e Barnabé. Mas o apóstolo Paulo depois entende e vê o valor de Marcos e manda buscar Marcos e diz, ele me é útil, ele é útil para o ministério. E agora Paulo diz que era seu cooperador. Olha que coisa maravilhosa, né? E também aparece agora os três não judeus, Epáfras, Lucas e Demas, né? Podemos fazer aqui um destaque para Epáfras, que era o fundador da igreja dos Colossenses, e Paulo disse que ele era cooperador, servo de Jesus, homem de Deus e
homem de oração. Homem de oração. Paulo diz que dá testemunho do tanto que ele orava por aqueles irmãos. E mais um detalhe, tinha o coração na obra, ele se preocupava com os irmãos colossenses, com a igreja que estava lá em Colossos, né? O Lucas, que aparece aqui, é o escritor do evangelho que leva o seu nome e escritor do livro de Atos, o único escritor da Bíblia não judeu. E era médico por profissão, e Paulo aqui o apresenta como médico amado, Lucas, o médico amado. Podemos ver que na segunda viagem missionária, Lucas se junta a Paulo e acompanha Paulo até o final, inclusive cuidando da saúde de Paulo. Um ministério absolutamente sacrificial, colocou a profissão dele a serviço do reino de Deus e dos servos do Senhor. Por isso é que Paulo o elogia. E depois Demas. Aqui na carta aos Colossenses, Paulo faz um elogio a Demas, chama Demas de cooperador, né? Cooperador na obra. Entretanto, 6 anos mais tarde, quando Paulo estava escrevendo a sua última carta, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, ele vai dizer que esse Demas amou o presente século e o abandonou. Olha que coisa, né? Olha também a bênção da palavra de Deus. Deus não esconde o fracasso dos seus e registra claramente na Bíblia. Então esse Demas começou bem e terminou mal. O contrário de Marcos, que não começou tão bem e terminou excelente, né? Então nós precisamos tomar para nós essas experiências. O que conta na realidade é como terminamos, é como nós estamos hoje. Se seu avô, se a sua avó, se seu pai foi isso ou foi aquilo, se no passado você fez, olha, não tem muita importância não. O que conta é agora. O que você está fazendo para o Senhor? Então, depois Paulo então vai terminar sua carta e ele cumprimenta a igreja de Laodiceia, cumprimenta essa ninfa. Nós não sabemos se era uma mulher ou se era um homem, embora algumas traduções dizem a igreja que estava na casa dela, né? Mas uma tradução mais literal é a igreja que se reúne em sua casa. Então, na realidade, nós não sabemos se ninfa aqui era um homem ou era uma mulher, mas a qualidade dessa pessoa aqui é qualidade de hospitalidade. Abriu a casa para o evangelho da ressurreição. E é isso que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo termina então fazendo uma citação de Arquipo, a última citação que ele faz. Arquipo era provavelmente o pastor que estava lá na igreja de Colossos, provavelmente filho de Filemon com Áfia, porque lá na carta a Filemon, Paulo cita o nome dele também. E parece que nesse momento ele estava um pouco descuidado, um pouco displicente no exercício do seu ministério. Paulo termina a carta chamando a atenção dele, dizendo que ele devia prestar mais atenção e cuidar mais do ministério que Deus tinha confiado a ele. Diz assim: atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para o cumprires. Olha que coisa, nós não podemos dormir, não podemos ficar desatentos. Deus nos confiou um ministério e nós precisamos cumpri-lo cabalmente. Paulo termina a carta com a sua saudação final, tradicional, mas extremamente abençoadora, né? Ele termina a carta dizendo que a graça seja convosco. E eu termino hoje também repetindo as palavras do apóstolo Paulo, que a graça do Senhor Jesus seja convosco. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou dentre os mortos, esteja cada vez mais abençoando você e a sua casa. Em nome dele, que eu peço ao Pai que encha a sua vida de bênçãos, te proteja e cuide de vocês nesse tempo difícil pelo qual nós estamos passando. Amanhã é o dia da ressurreição e nós louvaremos ao Senhor por este precioso milagre, por esse grande acontecimento, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Em nome de Jesus, uma boa noite.